Bandido bom é bandido preso. Essa situação não pode continuar assim. Boa noite, Marília. Boa noite, toda a região. Opa, estamos chegando. Sexta-feira é sexta-feira. Fim de semana chegando. Eu agradeço sua companhia. Obrigado por sua participação. E a partir de agora estamos começando mais um show de informação e notícia. É o seu Marília agora, começando nessa sexta-feira. E com muito carinho estamos recebendo sua audiência, sua participação e sempre aqui a sua preferência no nosso canal 13, aqui na TV Sol. Obrigado por sua companhia. A partir de agora a gente vai com as principais informações. Vamos estar repercutindo, inclusive, os estragos da chuva e deixou uma herança nada fácil aí de problemas, mais uma vez, problemas e mais problemas do poder público, mas nós vamos estar comentando daqui a pouquinho. Você pode interagir junto conosco no 14 99168 6700. Muito fácil você estar participando junto conosco pelas redes sociais também. Facebook é /Marília Agora. Muito fácil você, inclusive, conferir. Também Twitter, @Marília Agora. Pode participar também por outros meios e pelo e-mail falapovotvsol@gmail.com. Muito fácil participar. Vamos correr, meu filho, porque o tempo urge e a polêmica. O assunto continua aqui sendo debatido aqui na cidade com relação aos estragos aqui na cidade de Marília. O vento acabou provocando um rendezvous danado e uma ONG muito importante de atenção e proteção aos animais, uma das vítimas desse vento que passou e levou um monte de coisa. Os destaques, a primeira de hoje com João Paulo Santos. Seu destaque, João. Um vendaval de poucos minutos ocorrido na madrugada da última quinta-feira, dia 22, deixou um rastro de destruição na ONG Garra, que fica na zona leste de Marília. Infelizmente, esse fato sendo registrado aqui, né? Lamentável, né? Quando a gente vê uma situação dessa aqui, essa ONG que inclusive vai precisar muito do apoio, agora não só do poder público, mas da população, todos aqui trabalhando para ajudar, porque é um local, inclusive, de destinação dos animaizinhos, cachorrinhos e tudo mais, e ficar nessa situação, infelizmente, não pode. O vento provocando estragos aqui na cidade. Também, hoje voltamos a debater o assunto que foi polêmico aqui na cidade de Marília e continua sendo polêmico, porque inclusive já foi confirmado pela presidência da casa, Eva Rosa Seabra, que o tema volta à votação nessa próxima segunda-feira. É a segunda votação do projeto de privatização, inclusive, concessão a gente fala, mas não deixa de ser uma privatização, só é uma mudança no tipo, no nome, porque não está sendo pago, mas queira ou não, vai ser entregue por uma empresa privada. E o assunto provocou muita polêmica. E um arquivo da TV Câmara que mostrava o posicionamento contrário de alguns vereadores, apareceu que a pergunta que não quer calar, esse arquivo está rodando nas redes sociais, na internet também, por quê? Por que esses vereadores mudaram o seu ponto de vista? Acompanhe aí o que eles falaram em março do ano passado. Olha na sua tela aí, acompanhe. Minha posição nesse momento é de profunda estranheza com relação a tudo isso e meu desacordo que eu tenho ouvido por aí. Eu acho que a situação que o DAI vive hoje é uma situação que não permite o município querer fazer uma privatização, fazer uma concessão do DAI para qualquer tipo de empresa, ou seja ela privada ou pública. Possível privatização ou concessão, o diabo que seja, não existe. Isto não existe. Isto é falácia. Não acontecerá nesta administração. Eu não estou dizendo aqui que eu acredito no prefeito, não. Tenho certeza que isto não irá acontecer. Quero deixar claro a todos os funcionários, a população de Marília, que esse vereador é contra esse tipo de ação que se vendeu na mídia. Não como outros que sorrateiramente criaram todo esse rastro de pólvora na nossa cidade, criando esse clima de insegurança nesses trabalhadores, nessas pessoas que lutam. Vossa Excelência, Calma, vereador. Calma, vereador. Calma. O senhor, Não. Ninguém está dizendo que é vocês, a carapuça está servindo. Não. Não,
Vamos manter. Vamos manter. Eu só estou externando aqui minha opinião, o senhor já fica todo nervoso. O assunto é polêmico. Hoje nós vamos ouvir novamente, inclusive os vereadores citados, todos esses que nós mostramos agora nessa abertura. Você vai ouvir especificamente a fala de cada um deles e vai ouvir o posicionamento deles agora, 1 ano e meio depois, o porquê mudou, o porquê da necessidade desse projeto polêmico, inclusive no Fala Povo. Nós vamos mostrar isso hoje, mais uma vez, mais um pouco da fala da população. A população é extremamente contra nas pesquisas que realizamos. No comentário também. E por que mesmo assim os vereadores são a favor? É importante entender o outro lado. Por exemplo, hoje já recebemos aqui o vereador José Menezes diante dessa declaração e ele deu a sua opinião e falou o porquê, mas vai explicar certinho. Mas ele, pelo que parece, ainda é contra a medida. Acompanha aí. Fala aqui, vereador. Eu queria dizer que não mudou nada, nenhuma vírgula. Continuo sendo contrário à privatização do DAI. Naquela ocasião, a gente vivia um momento diferente do que nós vivemos hoje. E eu era contrário e hoje continuo sendo contrário. Bem, quem está aqui em nossos estúdios também é o vereador Luiz Eduardo Nadi, vai entrar já, vai conversar ao vivo conosco e vai pôr também seu ponto de vista. É importante que a gente saiba, porque o poder público está sendo convidado, aliás, eu retifico o convite. Prefeito, se o senhor quiser falar ao vivo conosco, estamos ao vivo aqui nos estúdios, aqui da Avenida da Saudade. Por favor, é nosso convidado, entrar em contato via telefone, aí a assessoria do senhor tem também, pode mandar um WhatsApp se o senhor quiser, porque o poder público não se manifestou, não fez esse bate-papo, para a gente tirar as dúvidas da população. Inclusive, aqui o vereador Luiz Eduardo Nadi também se posicionou, vai falar ao vivo já e vai dar seu ponto de vista. Vamos falar da operação que envolveu a polícia em um salvamento, a importância do 90 e do 192, como um telefonema pode salvar uma vida. Acompanhe. Para eu te ajudar, você saber onde você está. O que está acontecendo com você? A minha neném afogou e ela perdeu o fôlego, eu chutei o nariz dela, agora ela tá mole, ela tá estranha, eu preciso chegar com o HN, porque o pedaço tá fechado. Tá, então vamos lá, ela não tá respirando? Ela tá respirando, mas ela tá estranha. Não, calma aí, fica calma que eu vou te ajudar. Vê se ela tá respirando. Ela tá respirando, mas tá respirando bem devagarzinho, estranho. Tá, vamos voltar daqui a pouco, a gente vai mostrar inteira, inclusive, essa matéria, como que acabou acontecendo. Já a gente mostra tudo. Daqui a pouco o Thiago Oliveira vai destacar o veículo que foi roubado lá em Veracruz, inclusive que chegou aqui na cidade de Marília, foi encontrado pelos policiais na data de hoje. Fora esses assuntos, a gente vai acompanhar os estragos da chuva, contar com sua participação e tudo isso e muito mais. Programa recheado, sexta-feira, tá chegando. Marília agora, na tela de sua TV, na central de exibição Atos Guerra, também na nossa produção Luan, na mesa de corte, também as edições de nosso Bruno Brigatti, Amanda Guerra, direção geral de jornalismo, Lenisa Almeida, eu, meu amigo Thiago Oliveira, João Paulo Santos, toda a equipe de profissionais de jornalismo trazendo para você a melhor informação nesta sexta-feira. Eu vou para um breve intervalo. Será que chove ou não? É o tempo em Marília. Já voltamos. Bem, estamos de volta aqui com o seu programa, com o seu Marília Agora, aqui na sua TV. Só vamos com algumas imagens aí na nossa tela, meu amigo Atos Guerra, com relação à movimentação do lado de fora. Inclusive temos a imagem de algumas vias aqui da cidade, daí você acompanhando a movimentação. E até que o sol está brilhando, né? Finzinho de tarde, sol brilhando. Nós temos aí a imagem vias 001, meu amigo Atos. Se você puder colocar na tela para a gente também, para mostrar como que estava hoje à tarde, tempo bastante nublado. Inclusive os especialistas falam de um fim de semana com um tempo bastante agitado. Vamos ter, inclusive, chuva aí pelos próximos dias com a chegada dessa nova massa. Aí são as imagens de agora à tarde que nós fizemos aqui na avenida. E dá para você ver o tempo bem nublado. Aí a movimentação aqui na cidade de Marília também e você acompanhando junto conosco. E nós vamos continuar trazendo os principais destaques de Marília já. Também mais informações. Se quiser participar junto com a gente, pode continuar mandando suas imagens. 14
991686700. 991686700. Bem, está aqui chegando imagens e eu vou falar, diante de tudo que a gente está vivendo, inclusive o assunto hoje aqui é a água, é a privatização do DAI, e o que mais me incomoda é a falta de compostura das pessoas. Aqui a imagem, a pessoa não quer se identificar, que chegou aqui também pelo WhatsApp. Mostra aí o que essa senhora está me fazendo. Num dia que nem hoje, nós estamos aqui discutindo a privatização do Departamento de Água e Esgoto, concessão na verdade, mas é um processo de privatização. Põe na tela, põe pra gente, chegou aí. Olha só o que aconteceu e acabou envolvendo essa senhora. Olha a situação, olha lá. Inclusive, é na Rua Adalto Correia? Ah, sim. Mas, inclusive, foi um participante junto conosco da Zona Norte que mandou a imagem. Olha só o que a senhora está fazendo hoje. Lavando calçada, gente, com mangueira, pelo amor de Deus. A gente está falando de falta desse bem precioso, está discutindo isso, está discutindo um momento importante da história da cidade. E aí, olha lá, põe de novo na tela. Aí essa situação, essa senhora, infelizmente, lavando a calçada com a mangueira. Isso daí não pode, né? Se a gente não mudar nosso comportamento, fica difícil mesmo ter essa mudança de comportamento das pessoas e também tentar mudar alguma coisa, fica muito difícil. Vamos trazer mais estragos aqui também da chuva. Olha o vento que passou aqui pela região, outro estrago também foi enviado em imagens, o vento que está provocando a queda de várias árvores aqui na cidade de Marília. Se você tiver estragos, pode mandar também, 991686700, pode mandar suas imagens e também estar junto com a gente. Vamos trazendo outras imagens, os telespectadores participando. Muita chuva na região. Aqui também no centro-oeste paulista, a população reclamando de grandes estragos. Essa aqui é a imagem de uma árvore no município de Espírito Santo do Turvo, aqui em nossa região. Outra árvore que acabou caindo também. Os prejuízos da chuva que não param de ser registrados aqui na nossa região. Aqui temos também o cemitério, inclusive aqui desse município aqui de nossa região, que acabou sendo atingido. Estragos também provocados pelo tempo aqui na região e lógico, agora o poder público vai ter que correr para dar conta. Aí, inclusive, uma sepultura acabou sendo alvo também do estrago da chuva. Se quiser mandar sua imagem, 14991686700. Bem, vamos trazer o assunto, vai ser um assunto polêmico, vai ser o assunto do dia. Nós vamos conversar nesse momento sobre esse processo. Meu amigo Atos Guerra, pode colocar a trilha da primeira, porque nós vamos falar hoje de um assunto que vai dar o que falar, principalmente na próxima segunda-feira, a partir das 17 horas, 5 da tarde, onde teremos a votação em segunda discussão do projeto de lei que trata da concessão do DAI, Departamento de Águas e Esgotos de Marília. Tivemos já nessa semana pesquisa popular, a repercussão de toda aquela confusão que aconteceu dentro da Câmara. E um vídeo começou a circular essa semana nas redes sociais, mostrando, inclusive no passado, o posicionamento contrário de alguns vereadores. Alguns vereadores que, inclusive, foram enfáticos na sua fala na época e falaram: não podemos ter esse processo, nem de concessão, privatização, nada. O município tem que cuidar dos seus próprios públicos, inclusive fazer os investimentos que são necessários. A fala foi no mês de março de 2014, nas sessões do dia 10 e do dia 17. Na época, o posicionamento de alguns vereadores que eram contrários à medida, hoje mudou. E, inclusive, vamos receber alguns deles hoje para saber o porquê. Por que houve essa mudança? Porque antes era um modo de pensar e hoje é outro. Inclusive, para não atrapalhar o trabalho dele, eu estou aqui com o vereador Luiz Eduardo Narte, que inclusive já foi aqui presidente da Câmara Municipal no primeiro biênio dessa gestão, nos anos de 2012 e 2013. E o próprio vereador vai explicar o porquê essa nova posição, esse novo modo de encarar o assunto diferente do que foi na época. Acompanhe. Cheguei no DAI em 1997. Muitos dos senhores se lembram da nossa chegada no DAI. Aprendi, vereador Silvio Arada,
ao longo dos anos, das dificuldades que encontrávamos no DAI, da lealdade, da disposição, da dedicação dos servidores do DAI. Não estou aqui para fazer média com ninguém, porque eles me conhecem e sabem da forma como nós administramos o DAI. Sabem da luta, sabem das madrugadas, dias e dias ao lado das benditas bombas queimadas, chamando lá o soldador, chamando lá a equipe para virar a noite, para virar o dia, para que a gente pudesse dar conta daquilo tudo. Sabem que discutíamos com todos os senhores o que era possível fazer para aumentarmos a produção de água. Sabem do que era possível fazer para reduzirmos a dependência das bombas queimadas lá no primeiro recalque, por conta da areia que entrava. Quando o tempo estava seco, as bombas se queimavam, acabavam em menos de 90 dias, e nós tínhamos que conviver com aquilo tudo, sempre com a colaboração, com o trabalho dos servidores do DAI em si. Mas procuramos e construímos ao longo dos 8 anos uma série de investimentos, uma série de soluções que encontramos para o departamento. Foi uma série de coisas. Me lembro como nunca dos momentos de desespero que dividi com vocês quando perdemos a bomba do poço lá da Zona Sul, do poço P2, naquela oportunidade em que aquela região toda ficou sem abastecimento de água. Ao longo destes anos, eu soube aprender a respeitar o servidor do DAI, a todos, sem distinção. Nunca tive uma medida que fosse de retaliação. Por isso, me julgo absolutamente no direito de vir aqui nesse instante dizer que nesta administração do prefeito Vinícius, o caminho sinalizado não é de privatização, de concessão, coisa alguma, é de investimento. Para que vai se conceder alguma coisa onde está sendo investido? Para construir poço, para terminar o poço da cascata, para fazer a tomada d'água lá no Ribeirão dos Índios e aumentar, usando todo o sistema de distribuição que os senhores todos bem conhecem. Para que vai se fazer isso? Para quem quer conceder, para quem quer privatizar. É evidente que os vereadores têm o direito de discutir as alternativas com a população. Agora, criar-se nesse instante um clima de possível privatização ou concessão, o diabo que seja, não existe. Isto não existe, isto é falácia. Não acontecerá nesta administração. Eu não estou dizendo aqui que eu acredito no prefeito, não. Tenho certeza que isto não irá acontecer. Eu estou dizendo aqui para os senhores, pelo respeito que tem. Não estou fazendo média com ninguém. Teve insinuações aí de que, não, estão desestimulando o pessoal do DAI. Conversa mole. Este sentimento de valorização do DAI, de investimento, de aumentar a produção de água, é este o caminho que está sendo tomado pelo prefeito. Então não tem sentido nenhum se falar nesse instante em privatização, em concessão, no que quer que seja. Agora, não é negado, vereadora Sônia, e eu lhe digo isso com o maior respeito, é evidente que o debate, nós vivemos num mundo democrático, o debate, ele pode e deve existir, é democrático e pode existir, mas criar-se um clima que traga para o servidor do DAI, que praga para os setores importantes da população, essa questão, essa ameaça que se coloca sob forma de ameaça da estabilidade do emprego de cada um, é falácia. Não é compatível com o projeto de governo que está aí. Os senhores estão vendo isso. O DAI acompanha isto. Tem que se investir, tem que se valorizar, tem que se trabalhar. Evidente, há dificuldades financeiras. Há dificuldades, não se consegue fazer. Disse-o bem aqui
o vereador Marcos Custódio, disse bem o vereador Zé Menezes. Ora, meu Deus, conseguiu-se aí, no governo federal, recursos para o tratamento de esgoto. Recursos, professor Mário Coraini, a fundo perdido, que estão sendo aplicados, não é? É evidente que quem está trabalhando com esta alternativa não está trabalhando para trazer alguém aqui para fazer investimento, porque esse investimento é oriundo do Orçamento Geral da União. É um investimento a fundo perdido. Não tem. O caminho é outro. Aqui está havendo uma incompatibilidade total entre o que está se fazendo e a discussão ou não da privatização. Não está, nem passa por aí. É outra questão. É evidente que ninguém está aqui mesmo porque nós vamos passar por aqui, nós vamos deixar a Câmara, mas nós vamos continuar vivendo em Marília. Eu nasci em Marília, eu sou criado aqui, vou viver aqui, pretendo ficar aqui, minha família está aqui. Outra coisa, eu jamais vou deixar de ir às comemorações, às oportunidades que eu tiver, de ir lá no DAIM, conversar com quem eu considero colaboradores, amigos, que muito me ajudaram em 8 anos de gestão, e ajudaram mais do que a mim, ajudaram esta cidade. Evidente que tem dificuldades hoje, mas essas dificuldades serão suplantadas com o apoio e com o trabalho dos senhores do DAI. Então, eu gostaria, com uma absoluta tranquilidade, é difícil até eu exagerar um pouco no tom que eu falo, mas essa é uma questão que exige essa colocação. Bem, esse vídeo ele se tornou bastante popular nas redes sociais, inclusive em alguns blogs de política, sites que reproduziram esse conteúdo, organizações que debatem a política. Eu penso que a boa política só pode ser feita quando a gente tem o amplo diálogo e o amplo debate. Está aí uma fala que foi do ano passado, só que temos tempo. 1 ano e meio se passou disso daí. A tão malfadada época concessão hoje é uma realidade que vai para a votação na próxima segunda-feira, e hoje nós estamos recebendo, gostaria de cortar para as imagens, o vereador Luiz Eduardo Nardi, que é presidente inclusive da Câmara Municipal na época. Nardi, boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite, e nós abrimos a oportunidade para que você possa colocar o novo ponto de vista, o que mudou de lá até para hoje. Nardi, boa noite. Boa noite. Eu quero primeiro saudar em seu nome a TV Sol, né? Isso. Uma nova mídia televisiva que se coloca à disposição aqui de nossa população. E eu quero explicar, e você fez uma colocação importante. São duas coisas. Primeiro, nós estávamos em março de 2014 e eu presidi a Câmara. Correto. Naquela época. O que ocorria era uma previsão de investimentos que poderiam e que deveriam ser feitos no DAIM para que nós melhorássemos a situação de produção de água, para que dessemos continuidade ao tratamento de esgoto, para que pudéssemos, de fato, resolver uma situação que se tornara crônica em nosso município. E, de fato, eu coloquei. Uma outra questão. Naquela época, era preciso se esclarecer que não havia nenhum movimento no sentido, por parte do Executivo Municipal, de qualquer privatização, concessão. Uma hora que eu tiver uma oportunidade, eu gostaria também de esclarecer que há diferenças fundamentais em privatizar, em conceder, em fazer parceria pública-privada, em fazer locação de ativos, uma série de medidas que existem. Correto. O que houve, na verdade, é que a vereadora Sônia, naquele instante, queria, e é democrático que se fizesse, estabelecer um debate sobre concessão, sobre a situação da água, que era uma situação difícil, o tratamento do esgoto, que demorou entre você assinar o contrato e o processo todo de licitação, assinatura de contrato, demorou demais, não é? Então, era num contexto totalmente diferente. Eu disse que os investimentos que eram feitos no DAIM pelo prefeito Vinícius, eu os enumerei e também enumerei aqueles que fiz em outras gestões quando fui diretor do DAIM também. Para deixar bem claro
que não existe nada já pré-estabelecido para que o DAEM se torne, sob a gestão do município, inviável. Porque levantou-se essa questão, não, já vem há tempos que vem sendo feito isso, que não se faz isso, para que se leve a concessão. Uma dúvida mesmo, só aproveitando esse gancho seu, hoje o DAEM, ele dá prejuízo, ele empata ou ele dá lucro? O DAEM não tem nenhuma capacidade de investimento. Ele tem uma dívida consolidada, ele toca de uma maneira ainda que precária, tem uma série de dificuldades e ele não é uma questão de lucro, é uma questão de investimento. A cidade precisa se preparar, o DAEM precisa se preparar para uma cidade maior que vem por aí, para uma cidade que se desenvolve, que tem que ter o tratamento do esgoto, que tem que dar suporte de água para inúmeros empreendimentos que nós temos aí. Então veja bem, vamos colocar, só voltando na questão da minha fala. Certo. Eu não disse lá que eu era a favor ou contra isto ou aquilo. Eu disse que naquele instante não havia por parte do prefeito municipal nenhuma pretensão de conceder, privatizar ou qualquer outra parceria público-privada. E não havia. Pior ainda, passava-se para o DAEM e passa-se até hoje uma coisa perversa, falsa, de que a concessão implica no desemprego dentro do DAEM. Isso é falso, não é verdade. Naquela época eu já dizia isso, porque o pessoal do DAEM ouvia que todos seriam dispensados, que não haveria, que haveria desemprego, e eram lá naquela época 420 famílias. Hoje são 352 funcionários. Isso é falso. Era falso naquela época, é falso hoje. A minha fala foi muito mais no sentido de dizer que naquele instante não havia e não havia mesmo a intenção de conceder, de privatizar, seja o que for. E para tranquilizar também os servidores do DAEM, as famílias do DAEM, trazer também para a população, porque outra grande falácia, outra grande mentira que se prega é a questão de tarifaço. Ah não, fez a concessão, a tarifa vai lá para cima. Isso é conversa fiada, isso não existe. Pelo contrário, em caso de concessão, cria-se uma agência reguladora, uma agência que fiscaliza de verdade a questão tarifária. Mas aí, Nardi, a pergunta que fica é uma empresa privada, ou seja, se nós vamos manter a mesma, com a mesma capacidade de recurso, se nós vamos manter a mesma quantidade de recursos que entra, ou seja, ele não vai poder aumentar a tarifa. Não. É o que nós sabemos. Mas que não vai poder aumentar, não aumenta nesse instante. Ao longo do tempo, não é um privilégio de Marília. Se você pegar qualquer tipo de concessão de serviço público, você tem aumentos. Você tem aumento de pedágio, você tem aumento de tarifa de ônibus, você tem aumento de tarifa de água, em qualquer serviço, sobretudo nos serviços municipais, por conta do aumento dos insumos. Porque até no nosso Fala Povo, a grande pergunta das pessoas, inclusive vou pedir pro Atos rapidinho, já até aproveitar a presença do Nardi, que deixar o Fala Povo em ordem, pode colocar na sequência o Fala Povo aí, Atos, que eu vou chamar já. A grande preocupação das pessoas é como vai ser feito esse investimento, porque vamos supor, você tem uma quantidade de dinheiro que vai entrar, você tem um X que vai entrar, a empresa por essa própria regulação que você colocou, não vai poder fazer aumentos expressivos. Aí fica a pergunta, mas da onde que vem esse investimento? E esse é o grande medo da população, muitas vezes, de termos um reajuste muito grande. Para você ter ideia, nós tivemos nas ruas, Nardi, e vamos colocar aqui, inclusive na tela, pro vereador Nardi ver o que as pessoas falam e o ponto de vista delas sobre essa questão aí dessa concessão que vai estar sendo feita, grande maioria é contra. Acompanhe. Põe na tela. Figueirinha 2. Não.
Por enquanto ninguém ouviu, mas eu acredito que a questão da privatização é muito ruim para a população, nossa população. O governo está terceirizando, privatizando várias empresas aí, isso é muito ruim para a população, não vai beneficiar. Pelo contrário, vai complicar muito mais a vida dos marilhenses. O senhor é contra isso e o porquê? Eu sou contra justamente porque nós aqui em Marília, um exemplo do DAI, Santo Neto, bairro Santo Neto, é um bairro que de Marília, que sempre faltou água, entende? Hoje, com a questão do DAI, você está ruim com o DAI, agora na privatização, talvez seja até pior. Então, eu sou praticamente contra a privatização. Meu nome é Alfredo Nunes de Oliveira, moro no Palmital. Em nenhum momento, só nas redes sociais. E o senhor acha o que dessa concessão? O senhor é a favor ou contra? Totalmente contra, isso é uma vergonha. Por quê? Porque depois de tantos anos o DAI tomando conta, não tivemos nenhum problema e hoje vai mudar para uma privada. Como é que vai ficar a nossa situação? Custo, benefício. Será que eles vão fazer os que prometem? Dou Sabatini, Continental. Não, ninguém veio perguntar. E você, como cidadão que mora aqui em Marília, paga os seus impostos aqui, você é a favor ou contra? Eu sou contra de vender, né? Por quê? Porque se vender vai aumentar, vai subir mais minha água, né? Aumentar o custo da água. Você acredita que isso não vai ser uma boa decisão? Não, não vai ser uma boa decisão. É de Santo Antonieta, eu moro. Não, nunca. E você é a favor ou contra isso? Sou contra. Por quê? Porque eu acho que privatizar vai aumentar, a gente já não tem água, né? Que eu acho que não é uma coisa legal, não é dentro da lei, eu acho, né? Porque a gente não foi consultado, a gente nem sequer perguntou se a gente quer ou não, a gente não tem água em casa nunca, né? E aí privatiza, aumenta, aí vai ter água, porque vai aumentar o valor, aí vai ter água, porque nunca tem água. A gente não tem água. Eu não concordo, e se perguntar pra mim, eu não concordo. Não acho legal. Ana Maria Vila Nova. Não, infelizmente nem na Câmara, nada, nunca nem a gente participou, nem eles pediram pra gente ir, né? Também se for não acontece nada. Eu acho que eu nem acredito em palavra de político, não, viu? E qual a sua opinião? A senhora é a favor ou contra? Eu sou contra. Por quê? Contra. Porque eu sou assim, na hora de pagar, eles vêm cobrar. Se você não pagar água, eles cortam, se você não pagar a luz, eles cortam. Só que na hora dele fazer alguma coisa, ou vender, ou passar para outro, eles não avisa pra gente. Não pede opinião da gente. Então eles fazem o que eles querem. A gente não manda nada. Não sei se é bom, porque eu não entendo muito de negócio desses empresários aí. Não sei nem se o DAI é da prefeitura, de quem é, eu sei que nós que pagamos, né? Hoje ele é público e daí vai ser pago por uma empresa cuidar. E o pior é que a gente paga e não tem aqui que precisa. Água, por exemplo, você mais paga do que tem. Não tem criança. Quando eu mudei para Marília, não tinha só tinha 2 prédios em Marília. Não tinha essa falta de água que tem agora. No comecinho da minha vila, eles levavam com caminhão pipa, só que nunca faltou também. E a água, eu nem sei, nem me lembro se pagava, mas acho que não, né? Porque eu era mais jovem, era meu pai que fazia isso, mas acho que não pagava não. Mas não faltava água. Agora que a gente paga mais do que gasta, e não tem. Às vezes a gente paga o que a gente não gasta. Então eu sou contra, porque sendo daqui, imagina já passando para outra empresa que já nem conhece, não sabe nem o que é, não é verdade? Tá aí a fala, inclusive, da população, acredito, Nath, que até o motivo dessa temeridade da população a gente está abordando é por causa desses depoimentos. Eu acho que há um nível de desinformação muito grande. Aí eu quero deixar bem claro. Primeiro porque a questão que se colocou é a eventual mudança de posição ao longo desse tempo. E eu dizia que Marília precisa de investimento. Nós vimos as pessoas se queixando de falta d'água, ou não vimos? Com certeza, isso Nós vimos as pessoas queixando que não tem água e que pagam. Isso é fato também. É o que foi colocado aqui. Então, o que acontece é o seguinte, naquele instante, no início, nós tínhamos a esperança e tudo aquilo que tem sido feito e investido no DAI em termos de aumentar a produção de água, de tratar de esgoto, que poucas pessoas fazem menção, porque não percebem às vezes a dimensão deste problema, havia uma previsão, e não é novidade, quem vive no Brasil sabe disso.
Havia expectativa de nós termos investimentos para produzir mais água e chegar até a população. Investimento para fazermos a troca das redes. Nós temos 60% de redes em cimento amianto que precisam necessariamente trocar. Nós temos o problema dos vazamentos por deficiência de alguma coisa que chama setorização, que é um problema de pressão. O município não tem recurso para mudar esta situação. Daí a razão dos vazamentos. Dos vazamentos vêm os buracos. Todos estes recursos que eram esperados pelo prefeito Vinícius, que eram esperados por todos nós, acabaram minguando desde o período eleitoral que veio, e não é diferente de todos. Os recursos não chegam mais. Não há mais as emendas que nos permitiriam terminar a obra do esgoto, porque o município tem que fazer uma contrapartida. O orçamento que veio, o dinheiro que veio da União, ele tem a contrapartida do município. Não há recursos para isso. Então, a maneira de se modernizar, de se ter a água, de a pessoa pagar por aquela água que realmente ela consome, isso precisa de investimento, coisa que o município não dispõe disto. Essa seria a única solução nesse momento? Eu não vejo outra solução, não há outra solução. Agora, é evidente que essa questão, por que a empresa vem aqui, ela vai fazer um investimento de longo prazo. Ela não vem aqui para ter prejuízo, mas ela não vem para ter lucro no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano que seja. Ela vem fazer um investimento, provavelmente com recursos externos, porque o BNDES, a Caixa Econômica Federal, hoje estão praticamente zerados, não tem recurso, tanto que as obras aqui de tratamento de esgoto estão paralisadas. Então, isto traz para o município uma série de problemas. Um dos grandes problemas que nós temos hoje, e vocês são testemunhas, qualquer pessoa, você vai até a uma inauguração de uma creche, que é um negócio bom, que é aquilo que você sente que as pessoas, a mãe, a avó da criança chega com a criança e diz o seguinte: poxa, que bom a creche, mas e essa buraqueira que nós temos aqui? 60% dos buracos são feitos por conta de vazamento pelo DAI. O DAI não tem recursos com a tarifa que recebe para fazer rapidamente tapar esses buracos. Então, há uma série de investimentos que precisam ser feitos e que só... Outra coisa, ninguém está fazendo isso de orelhada. Segundo, é impossível você fazer um debate e perguntar um a um para a comunidade se quer, se não quer, sem um amplo esclarecimento. Se for para esclarecer assim, nós vamos passar 10 anos e não vai acontecer nada. Tem que se ter confiança. Não foi muito rápido o debate? Não, o debate não foi muito rápido, é que não se prestou muita atenção nas coisas. Nós tivemos há 60 dias a apresentação de um plano municipal de água e esgoto. Este plano levantou as dificuldades, as necessidades de investimento que o município teria que fazer para se ter 100% de água chegando para a população, para se ter o sistema de esgotamento em ordem, para se ter o tratamento de esgoto andando, fez uma radiografia da situação do DAI e do que ele precisaria investir. Isso foi discutido em 2, 3 audiências, em reuniões. Agora, é evidente que talvez pudesse ser através da própria mídia, porque a gente percebe e as pessoas agem de absoluta boa fé. Não critico aqui absolutamente nada. Mas esse debate é um debate que, para ser feito de uma maneira... havia lá associações de moradores de bairros, havia clubes de serviço, quer dizer, a sociedade, de certa forma, organizada. Importante, então, nesse instante, é dizer o seguinte: ninguém está vendendo DAI em coisa alguma, ninguém está fazendo transferência de ativo. Outra coisa também que está se falando, que está se fazendo isso de graça, não é verdade. Quem for o ganhador da licitação, a empresa, eventualmente, que ganhar isto,
ela tem que pagar pela outorga. Outorga, para você que está nos assistindo, autorização. É a autorização que hoje é do município para operar todo o sistema. E quando uma outra empresa vai operar, ela remunera o município para isso. E não é um valor pequeno. Uns falaram em 3%. 3% é um valor do faturamento da empresa ao longo do tempo. Mas lá agora, depois de assinado o contrato, deve haver um valor de outorga, eu não tenho isso com clareza, porque é um sistema de competição, a licitação. Mas tem um valor de outorga que pode chegar a 40 milhões de reais. 40 milhões de reais hoje no município é para acabar com qualquer tipo de buraco. É para acabar com os problemas que nós temos nas unidades básicas de saúde. É para aplicar, não é verba vinculada a nada. É para que se possa fazer, para se colocar a UPA lá do Santa Antonieta para funcionar, para que se possa fazer o PA da Zona Sul funcionar direto, 24 horas. Enfim, há sim um recurso importante que entra para o município. Os investimentos que serão feitos é por conta de quem ganhar a licitação, é por conta da empresa. A empresa poderá, ninguém perde o emprego. Eu vou repetir isto para você, servidor do DAI. Eu peço encarecidamente àqueles que, de uma maneira às vezes leviana, e eu não vou nominar ninguém, mas saem por aí levando o desassossego para as famílias, para os servidores do DAI, no que diz respeito aos empregos. Não é verdade. O emprego é garantido, são concursados, serão aproveitados na prefeitura, poderão ter outras atividades. O próprio DAI não se extingue como autarquia. Isso é importante que se diga. Mas mesmo o DAI sendo administrado por uma empresa... Não, o DAI não vai ser administrado por uma empresa. O sistema vai ser administrado pela empresa. Sim. O DAI é uma autarquia que se mantém, que poderá, por exemplo, cuidar de galerias de águas pluviais, cuidar de drenagem no município, poderá e será o grande fiscalizador dos compromissos contratuais que essa empresa vai assumir de investimento, de resolver o problema, de aumentar a produção de água, de melhorar as redes, de acabar com os vazamentos, de fazer com que um vazamento que exista, a reposição, asfalto, o tapa-buraco, seja feito em 24 horas. Esses são os compromissos que são assumidos. E não há coisa alguma de tarifácio, de aumentar a água, não existe nada disso. Pelo contrário, o que se pretende é que acabe com essa história, com o que a gente acabou de ouvir aqui nesse instante, daquela senhora que diz, olha, não tenho água em casa e pago para isso. Isso não pode existir. Esses são compromissos que serão fiscalizados. Se você dissesse, não, o município dispõe de recursos para fazer isso tudo, veja bem, o levantamento mostra a necessidade de investimentos ao longo dos anos de mais de 550 milhões de reais. É necessário que isso se faça para que a gente tenha essa questão resolvida. Então, o que a gente pede encarecidamente, primeiro, o debate pode ocorrer, mesmo porque é importante que se diga que a aprovação da Câmara é um primeiro passo nisso tudo. Há um longo processo a ser percorrido. Haverá novas audiências públicas abertas para questionamento, para como se dará isso, aquilo que são os deveres da concessionária. Enfim, não se extingue nesse instante. Eu diria até que a autorização não representa 5% do processo como um todo. Isso é que é importante a gente saber. Outra coisa, não é uma questão ideológica. Por quê? Porque nós temos N municípios, uns governados pelo PSDB, outros pelo próprio PT, como é o caso de Araçatuba, que concederam. Isso não é uma discussão ideológica. Eu até creio que não seja... Se me permite, pois não. O governador Alckmin, porque eu tenho um tremendo respeito, acho um governador amigo de Marília, um governador que fez o que pôde, mas hoje já não consegue dar conta de investir por conta da crise que o país vive. O governador Alckmin, quando vice-governador de Mário Covas, foi quem cuidou de todas as privatizações no estado de São Paulo. Então,
o prefeito de Araçatuba, prefeito do PT, fez a concessão lá e vai bem a concessão. Quero dizer outra coisa para a população que está sendo disseminado. Isso vai estar no contrato, não vai acabar as tarifas sociais, as isenções que existem hoje para efeito de pagamento. Então, eu acho que, na realidade, faltou o debate, mas eu não diria que faltou o debate de uma maneira a não deixar que a população tomasse conhecimento. Faltou o debate porque você acompanhou principalmente as sessões na Câmara. E eu pergunto a você com toda sinceridade, respeito a todos que estavam lá, é da democracia, faz parte, é pressão, mas havia ali alguém com disposição de debater, de questionar, com raras e honrosas exceções. E eu excluo disso os vereadores. Mas ali, nas galerias, o que havia? Havia agressão, havia ofensa, gritaria. Ninguém estava lá interessado realmente em debater a autorização legislativa, que é o início de um processo. Então é isto que a gente tem para colocar. Eu não tenho absolutamente nenhuma incoerência com o que eu disse lá atrás e a minha posição de agora. Eu vejo aqui e vou repetir, vou continuar vivendo aqui, vou morar aqui, vou passar, vereador passa, prefeito passa, político passa e nós ficamos na cidade. Então eu não vejo com absoluta sinceridade nenhum problema dessa natureza. O que falta é esclarecimento, que poderia ser objeto do debate. Mas o debate não se dá. Inclusive, essa falta desse entendimento que acaba se gerando nas pessoas é o que gera, muitas vezes, um não entendimento. Isso gera toda uma dificuldade. Por isso, inclusive, nós estamos abrindo aqui esse momento com essa posição para que todos os pontos sejam colocados, os a favor e o contra. É que nem eu falo. A TV Sol não tem nem situação, nem oposição, nós temos um posicionamento. E aí, como eu creio que é o posicionamento para querer o melhor para Marília. Por isso, nós, como jornalistas, temos esse posicionamento e o chamamos aqui hoje para entender, ter um entendimento. Eu agradeço e ressalto, sim, a isenção em se colocar desta forma. Há alguns que estão antecipando aí já os pleitos eleitorais que vêm por aí, usando isso e daquilo, e é natural da prática política, é natural que isso ocorra. Mas é importante, eu vou reiterar uma coisa que eu tenho colocado, por onde tenho passado, vou ao DAI, vou em comunidades, vou em clubes de serviço, vou em igrejas, debato onde for preciso isto, mas eu espero, primeiro, que não haja esta afobação, porque é o início de um processo. Segundo, reitero e peço, não levem o desassossego às famílias dos servidores do DAI, que não terão nenhum prejuízo, não levem o desassossego da família marilhense por conta de tarifaço, por conta disso ou por conta daquilo. Esse é um pedido que eu peço e agradeço demais a oportunidade que me dão para deixar bem claro que eu não tenho, ao longo da minha vida, não sou perfeito, mas não tenho o hábito de mudar de posição por uma ou outra razão, mas consequência daquilo que nós pudemos constatar ao longo desses anos. Tá aí, esse é o colocamento do vereador Nardi, veio aqui dar esclarecimento, inclusive eu agradeço a sua presença, ele tem agora, inclusive com outros vereadores, uma sessão que acontece na Câmara Municipal, mas eu quero agradecer, obrigado Nardi pela palavra, é importante porque agora as pessoas podem tirar, esse programa não quer ter uma posição concebida, é importante que as pessoas tirem sua conclusão, aqui a gente nem é a favor do sim nem do não, mas é importante que as pessoas, elas parem para pensar, porque é um assunto importante, a gente sabe que é uma decisão que vai levar 35 anos, queira ou não, quando tomada a decisão e definido o processo, serão 35 anos de um contrato a ser regido e isso vai influenciar muito tempo. Obrigado, agradeço a sua participação. Parabéns pelo jornalismo moderno, pelo jornalismo isento que vocês praticam nesta oportunidade. Muito obrigado. Agradeço esse que é o nosso vereador Luiz Eduardo Nardi, por favor, e está aí.
Bem, a gente vai falar um pouquinho mais desse assunto, inclusive eu não sei como nós temos 1 hora de programa e o assunto toma conta. E ao se falar de um assunto desse gabarito, a gente não pode interromper, não pode travar, porque tem que ser, eu penso que já que vai falar, vamos esclarecer e vamos esclarecer da forma adequada. Eu vou para um breve intervalo, vou ver como está meu tempo, já volto com você aqui na sua TV Sol. Bem, nós estamos de volta, tema polêmico. Você viu aí que, inclusive, diante de todas as declarações, porque são muitas salas, eu ao vivo aqui, estou pedindo autorização para a direção da casa, nosso programa de 1 hora, e hoje, excepcionalmente, vou pedir para estender mais uma meia horinha, que isso, eu peço desculpas para os programas que vêm na sequência aí, mas não vai acontecer mais, é porque o assunto é muito importante. E nós vamos tratar aqui na próxima semana de algo que vai valer por 35 anos. Então, se a gente gastar 1 hora ou 30 minutos a mais, eu acho que essa questão do tempo a gente sabe que temos os compromissos, mas é muito irrelevante diante de tudo que vem aí. É uma decisão muito séria. O NARD veio e colocou os 2 pontos de vista. Só que outros vereadores se manifestaram à época e também falaram o que pensavam. Quem esteve aqui conosco hoje foi o vereador Zé Menezes, também trouxe seu ponto de vista. Primeiro vamos ouvir o que ele falou lá no passado e o que ele fala agora. Acompanhe. Então, desse assunto, nesse momento, é totalmente inoportuno. Primeiro, porque, como já disse o vereador que me antecedeu, ele causa uma preocupação grande no meio do funcionalismo, os servidores do DAI, considerando que são pessoas, pai de famílias, que contam ali com o seu trabalho, o seu emprego, e que já exerce há tantos anos, e daí de repente vem uma discussão dessa tona, e eu acho que é um momento ruim para entrar esse assunto em debate, até porque existe um compromisso de campanha do prefeito que isso não aconteceria, tanto na eleição de 2008, quando ele não venceu a eleição, e agora em 2012 ele renovou o compromisso. E eu acho que essa preocupação, nós não temos essa casa não tem nem que entrar nesse debate, e os funcionários não deverão estar preocupados. Por quê? O DAI acabou de assinar um financiamento a fundo perdido, um convênio, melhor dizendo, com o governo federal, através da Caixa Econômica Federal, que vai totalizar um valor de vereador Marcos Rezende, 107 milhões no total. Então veja só, esse financiamento a fundo perdido, vereador Marcos Custódio. Se for o DAI, for feita a concessão, uma PPP, parceria privado, público-privado, se fosse um financiamento normal, bancário, com a taxa de juros normal, o DAI